Então vamos começando, né? Continuando, a gente começou a falar sobre tipos primitivos, tipos de dados dentro da linguagem JavaScript. Vou ligar aqui meu timer, 10 minutinhos, vamos lá. Então a gente também tem outros tipos, né? Que a gente vai falar aos poucos e é bem diferente do Python, né? Na verdade, alguns são parecidos com o Python, né? Onde você tem um tipo nulo, ou seja, como se uma variável não estivesse guardando nada. Você tem o tipo não definido, undefined. Você tem o tipo símbolo, tem o tipo big int, certo? A gente vai detalhando aos poucos cada um desses à medida que a gente for se acostumando mais com a linguagem, tá? Isso são os tipos primitivos: string, number, boolean, null, undefined, symbol e big int. Quando a gente está falando de objetos, né, então aqui você vai ter que lembrar do curso de PO, né? JavaScript a gente vai utilizar bastante PO. Quando a gente está falando de objetos, a gente está falando de agregações ou conjuntos de tipos primitivos, né, juntos, agregados, né, nesse sentido, para formar um novo tipo de coisa, né? Então a gente pode chamar isso de estrutura de dados, né? Onde a gente consegue criar novos tipos a partir dos tipos primitivos, né? Que são esses daqui, certo? Então, uns exemplos comuns que você vai encontrar em várias linguagens são esses tipos aqui, ó. Os arranjos, os arrays. No JavaScript, as funções também são tipos, são objetos, né? Melhor dizendo, as funções, né? E os próprios objetos JSON, né? Que são o JavaScript Object Notation, né? Que é uma anotaçãozinha do JavaScript bastante bacana, que é utilizada também essa mesma notação em várias linguagens, né? Então é dessa forma que a gente cria objetos no JavaScript. Ela é bem direta, né? Bem interessante, bem resumida, certo? Então vamos aprender a trabalhar, né, com esses tipos, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso navegador. E aí, como é que a gente define um tipo usando JavaScript, né? Ela existem, eu vou falar da sintaxe mais moderna, né, do JavaScript. Tem algumas diferenças. Eu prefiro não ensinar o jeito antigo de fazer, porque ele pode levar a alguns erros, né? Então é interessante você aprender, se acostumar com a forma mais moderna de criar variáveis no JavaScript do que aprender a forma antiga, né? E isso pode gerar alguma confusão lá na frente. Então, para você criar uma variável, né, você vai usar essa palavrazinha reservada do JavaScript chamada let, tá? Let é como se fosse uma palavra que você sempre vai colocar para dizer o seguinte: ó, a partir de agora eu vou criar minha nova variável, certo? E aí eu posso criar um exemplo, né, seguindo esse padrão aqui, ó, né, de criar um exemplozinho de variável para guardar texto, né, um string. Então vamos testar aqui, ó. Então, meu nome igual recebe, né, variável nome. Pode colocar com acento. Beleza. Apertou o enter aqui, né? Se eu colocar o nome da minha variável, né, ó, assim, só escrever, apertar o enter, ela aparece o valor dela. Ó. Eu nem preciso fazer o console log para imprimir, ó, mesmo porque ele não vai imprimir aqui, né? Só vai imprimir quando a gente estiver utilizando o Node.js. Então, quando eu coloco somente essa sintaxe aqui, aperto o enter, ele retorna aqui undefined. Já a gente fala mais sobre undefined, tá? Mas para ficar mais fácil no início, só entenda o seguinte, ó, que a partir de agora, quando eu usei esse comando, essa variável passa a existir, a variável que eu nomeei de nome. Então, quando eu coloco ela e aperto enter, ela aparece aqui, ó. Se você notar, ela aparece como sendo
aspas simples, né? Aqui eu comecei com aspa dupla, aqui eu estou utilizando aspas simples. E aí, né, eu posso até modificar o valor dela. Aqui no navegador é interessante que à medida que eu vou colocando o nome da variável, ele já vai mostrando embaixo qual que é o valor dela, né? O que é que tem salvo dentro dela. Então eu vou alterar o valor dessa variável assim, né? Para alterar, eu não preciso colocar o nome let ali novamente, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Antônio. Só que agora eu vou usar aspas simples e apertar o Enter, ó. Então, quando eu digitar Antônio, então isso quer dizer que essa variávelzinha aqui, ó, mudou. O valor que tem dentro dela agora é Antônio, né? Então, esse é o exemplo de como se cria uma variável do tipo string, né? Então, vou limpar aqui. Mesmo que eu limpe, essa variável ainda existe, ó, na memória. Ó. Nome, aqui ela, tá? Então, não tem problema a gente apertar aqui. Tá tudo dentro dessa seção, dentro do navegador. Se eu fechar o navegador e abrir de novo, né? Então essas variáveis que eu estou criando aqui, elas vão desaparecer, tá? Então é isso que chama seção. Seção é como se fosse um local especial onde, enquanto esse local existir, né? Enquanto o navegador estiver aberto, por isso que eu digo existir, todas as variáveis que eu criei dentro dessa seção vão existir. Quando eu fechar o navegador, essas variáveis vão ser apagadas da memória, né? Vão ser liberadas. Então, para criar agora um tipo inteiro, diferente de outras linguagens, basta que a gente coloque aqui, ó, o número 99 e apertar o Enter, né? Então, a partir de agora eu tenho duas variáveis, uma para nome, ó, e outra para idade, certo? Uma é do tipo string e outra é do tipo inteiro. Mas se eu não sei, né? Se eu não sei qual que é o tipo, por algum motivo, se eu esqueci qual que é o motivo, qual que é o tipo da variável, eu posso usar esse comando aqui, ó, type of, e escrever o nome da variável, ó. Que legal, ó. Ele já me diz, ó. Então a variável nome, ela é do tipo string. Só com esse comando, se eu quero saber qual é o tipo da variável idade, ele vai dizer, ó, number, tá? Então a gente já tem duas variáveis e descobriu como descobrir qual o tipo dessa variável, certo? Então vamos testar mais outros tipos, né? A gente tem aqui booleanos, boolean, né? Então vamos criar aqui um let casado. Aí você vai lá e coloca verdadeiro ou falso, né? No caso aqui true. Se eu quiser saber qual é o tipo da variável casado, type of booleano, né? Se eu escrever casado aqui, ó, ele vai escrever true, certo? Então são esses os tipos, né, que você pode colocar, né, ó. E o interessante aqui, ó, é que cada um desses tipos primitivos ele pode ser associados, né, ser atribuídos a uma variável, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma variávelzinha aqui, ó, let nulo igual a null, ó, certo? Se eu perguntar qual é o tipo de nulo, ele vai lá colocar como sendo um objeto. Então, tipo nulo dentro do JavaScript, ele é como se fosse um objeto. Então a gente vai essa é a forma mais simples, né? A forma mais simples da gente criar, né, variáveis, tá? Você também tem outras formas de
de criar essas variáveis, né? Ó, vou limpar aqui, ó. Então tem 3 variáveis por enquanto, né? Nome, tem idade e tem qualquer outra, casado, né? Ó, assim, ó. Beleza? Essas 3. Se eu fizer isso, né, ele vai mostrar somente o valor da última, né? Como nosso tempozinho acabou aqui, né? Vamos pausar e já já a gente continua.